Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Professora Eliana Felipim chegando por aqui. Dessa vez a professora vai organizar aí o nosso estudo de História. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade, prepare-se, porque hoje a gente vai falar de coisas bem interessantes, um estudo bem interessante. Aliás, sempre é muito interessante, estudar é muito bom, nos faz pessoas melhores, a compreender tudo o que nos cerca. Então a professora nunca vai cansar de falar para vocês, estudem, porque vai fazer de vocês seres humanos aí únicos e com bastante conhecimento. Vamos começar então, professora, onde nós estamos hoje? Em nosso caderno base 3, tá? Nós vamos nas páginas 54, 55 e 56, já está aí o comecinho da atividade projetado para vocês. Atividades 15, 16 e 17. Prestem atenção na explicação da professora, porque aí você vai conseguir realizar tranquilamente aí no conforto da sua casa de forma segura, protegida, enquanto a gente não pode estar na sala de aula juntinhos. Vamos começar então? A professora vai fazer uma retomada do conteúdo, falando aí para vocês a importância de se estudar o passado, né? Muitas vezes compreender o passado para entender o presente. Lembrando que nem sempre a gente precisa voltar no passado para entender o presente, tá? Mas em alguns momentos, sim, precisamos. E quando a gente volta, tenta entender aí o passado, nós recorremos a várias fontes, nós recorremos aí a jornais, a arquivos, né, a documentos arquivados, para leitura, para pesquisa, para a gente compreender aí de forma a se organizar as coisas como acontecem hoje no presente. E hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Prestem atenção, a professora a partir de agora vai tirar aqui a imagem da professora para que você visualize somente o caderno 3. Lembrando que nós estamos na página 54 e nós vamos começar aí pela atividade 15. Preste atenção, quarto ano, olha só. Antes de começar a nossa primeira atividade, tem uma leitura aqui muito importante desse primeiro, de um pequeno texto. Leia o texto a seguir. Para entender o passado e suas consequências no presente, consultamos as fontes históricas que podem ser apresentadas em diversas maneiras, como pinturas, desenhos, festas, comidas, artefatos orais, escritas, materiais e arquitetônicas. Pessoal, a professora acabou de falar para você que quando a gente precisa entender o passado, muitas vezes a gente precisa recorrer para entender o presente, muitas vezes a gente tem que recorrer ao passado. Hoje nós vamos entender algumas formas de se fazer isso. Mas o texto já disse para você que uma das formas é pesquisar pinturas, desenhos, as festas servem de estudo para a gente também, as comidas. Por exemplo, aqui em Campo Grande, a gente tem algumas comidas que fazem presente, que a gente tem a tradição de comer hoje, mas que fazem parte dos povos imigrantes que chegaram aqui para trabalhar na estrada noroeste, na ferrovia noroeste do Brasil, na construção dessa estrada e, consequentemente, decidiram ficar por aqui, escolheram Campo Grande para fazer morada. Quando esses imigrantes vieram para Campo Grande, eles trouxeram com eles alguns traços que permanecem na nossa cultura até hoje, e por isso muitas vezes a gente recorre lá no passado, né, no comecinho da história de Campo Grande, para entender o porquê que a gente come o sobá, por exemplo, o sushi, que é tão presente aqui na nossa cultura. Vamos então seguir com nossas atividades? Olha só, quarto ano, a nossa primeira atividade, ela diz o seguinte: olha o que você vai fazer. Baseado no texto, relacione as colunas recortando e colando as imagens de fontes relacionadas aos registros históricos. As imagens estão no encarte de história no fim deste caderno. Quarto ano, prestem atenção, vocês vão lá no fim do caderno, na página 137, tem várias imagens de lá que você vai recortar, destaque essa folha, recorte essas imagens, os quadradinhos, de acordo com o que está orientando, e vem com esses recortes para a gente preencher, colando aqui as imagens de acordo com os fatos que nós vamos ver agora. Então, o primeiro passo que você tem que fazer:
Vai lá na página 137, lá tá escrito atividade 14, mas está errado, é atividade 15, tá? Na página 137, destaca, recorta, para a gente fazer essa atividade aqui com as explicações da professora. Vamos lá então, a professora vai tirar aqui minha imagem. Bom, eu vou entender que você já destacou, que você já recortou e vai comigo agora realizar a atividade. Presta atenção, quarto ano, olha só. A primeira fonte, ela diz o seguinte, nós vamos falar de fonte histórica. E a fonte histórica eu vou buscar em documentos impressos diversos que contam momentos históricos como jornal, considerado uma importante fonte de pesquisa histórica, especialmente para a história local. Lembra que a professora falou que aqui no caso do nosso estado, nós podemos buscar aí, nós temos excelentes materiais arquivados aí que fazem parte da história de Campo Grande. Então, o jornal, nós temos muitos jornais que circulavam na época de José Antônio, na época de evolução de Campo Grande, que a gente pode ir lá fazer essa pesquisa para poder entender como se organizava tudo isso no passado. Compreenderam? Então, o que você vai fazer aí? Você vai recortar lá do encarte a parte que fala do jornal e vai colar aqui nessa lateral o jornal, tá? Então, aqui, professora, qual que é? Você vai colocar lado do recorte o jornalzinho que aparece lá e vai colar aqui com cola, tá bom? Agora vamos falar de fontes históricas, só que dessa vez nós vamos falar de painel. O que é um painel? O painel, ele registra o início da ocupação urbana de Campo Grande. Foi projetado pelas artistas plásticas Neide Ono e Marisa Oshiro Tibana. Então vejam lá dos encartes que vocês recortaram a parte da figura, das imagens, que tenha o painel e você vai colar aqui nesse espaço, tá bom? Veja lá certinho, painel. Muito bem, professora. O outro, nós vamos falar de documentos escritos. Documentos escritos. Quem são? Eles mostram conhecimentos e momentos da vila, da história, bem como da família. Então, prestem atenção. Nós vamos buscar aí a imagem de um documento escrito que fala aí dos momentos da vida, não é vila, a professora falou vila, é vida, da história, bem como da família campograndense, tá? Bora lá, professora, para a próxima atividade. A próxima atividade ainda é aqui, tá? Nós vamos agora buscar dos encartes um artefato. O que é um artefato? Caçadores e coletores pré-históricos, sítio arqueológico Brasilândia 8, BR8, Brasilândia MS, subbacia do Rio Verde, peça BR8 15.260, técnica ponta de projétil. É como se fosse uma pedra, né? Um artefato que tem lá, que foi encontrado e que representa aí um pouco da nossa história local. Então, ela é objeto de estudo, tá? Quarto ano, lembrando que essa pedra, que vamos dizer assim, esse artefato que você vai colar aqui, serviu de momento histórico para compreender aí o Campo Grande no passado. É muito importante compreender. Nós temos lá um documento escrito que ele mostra os acontecimentos e momentos da vida, da história, bem como os da família. Então, é um documento que vocês vão colar aqui. Aqui vocês vão colar um painel, tá? Que fala aí do início da ocupação urbana de Campo Grande. E aqui vocês vão colar a imagem de um jornal desses recortes lá do encarte que você trouxe para cá. Combinado? Pessoal, se você ficar com dúvida no que colar, antes de colar, pergunte para a professora, para que você não faça uma colagem errada e estrague a sua atividade. Combinado? Muito bem.
Bora lá, professora? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre imigrantes. E a professora traz aqui um texto para vocês, para a gente relembrar, porque nós já falamos sobre imigrantes, não sei se vocês se lembram, de imigrantes, emigrantes, migrantes, lembra? E nós vamos retomar aqui, ó, imigração, emigração e migração. Isso tudo a gente já falou em aulas anteriores. Ó, imigração, emigração e migração. Então, o que é imigração? Olha lá, termo usado para a entrada das pessoas em um país estrangeiro. Muito bem. E o que significa emigração, professora? Significa o movimento de saída de pessoas de um país para morar em outro. A professora já deu exemplo disso. Migração também significa um movimento, mas pode ser utilizada para mudança entre lugar, regiões ou país, tá? Eu posso morar aqui em Campo Grande e migrar para São Paulo. Muito bem, 16. Preste atenção, você vai responder as questões A, B, C e D, tá? Vamos lá então, começar. A primeira, ela diz o seguinte: sobre algumas pessoas que fizeram parte da história de Campo Grande, classifique-as em emigrante, imigrantes ou migrante. Professora, eu acho que é a migrante. Eu acho que são migrantes. Então, você vai marcar aqui, porque são pessoas que vieram. Olha lá, José Antônio, primeiro vou prestar atenção aqui, ó. José Antônio Pereira saiu de Monte Alegre, Minas Gerais, para chegar na nossa região. Será que ele é emigrante, veio de um outro, saiu do seu país e foi morar em outro? Será que ele é imigrante, ele veio de um outro país? Ou será que ele é migrante porque ele saiu de Minas Gerais, que fica dentro do Brasil? Professor, eu acho que ele é migrante, porque ele estava dentro do nosso país e só mudou de estado. Ótimo, resposta correta. B. Bernardo Franco Baís saiu da Itália para morar no Brasil. Olha só, o Bernardo Franco Baís já é diferente, porque ele saiu de um outro país. Professora, emigrante não é, porque imigrante é uma pessoa que deixa o seu país e vai viver em outro. E peraí, olha só, imigrante, ó, significa um movimento de saída da pessoa de um país para morar em outro. Foi o que a professora falou. Então, o que será que ele é? Ah, ele é imigrante, porque ele saiu lá da Itália e veio viver no Brasil. E quando que é imigrante? Ele é imigrante lá na Itália, porque ele saiu do seu país e veio morar em outro. Ele é emigrante na Itália e ele é imigrante aqui no Brasil, tá? C, prestem atenção. Arlindo de Andrade Gomes mudou-se do estado de Pernambuco para o estado do Mato Grosso. Será que ele é emigrante? Será que ele é imigrante? Ou será que ele é migrante? Veja bem, pessoal, ó, ele mudou-se do estado de Pernambuco para o estado do Mato Grosso. Ele só mudou de estado. Professora, ele é migrante, porque ele continua dentro do Brasil, só mudou de um lugar para o outro. Muito bem. Próxima D. Emílio Scanor, natural da França, veio para morar no Brasil com seu pai e sua irmã. Ó, Emílio, natural da França, veio para morar no Brasil com seu pai e sua irmã. Então, ele é natural da França, veio morar no Brasil, ele é um emigrante. Muito bem, professora, podemos ir para a última, para 17? Sim, a 17 ela diz o seguinte: converse com a sua família, você vai precisar perguntar para a sua família para realizar essa atividade. E pergunte se alguém gostaria de ir morar em outro lugar. Qual o motivo? Você primeiro vai perguntar da sua família: papai, mamãe, vovó, você gostaria de morar em outro lugar? A pessoa vai dizer sim ou não.
Se ela dizer sim ou não, você vai perguntar para ela por qual motivo e você vai dar continuidade à sua resposta. Ó, escreva a resposta e classifique a pessoa se ela é migrante, se ela é emigrante ou presta atenção. Se ela é migrante, se ela é e se ela é imigrante. Caso a resposta seja negativa, escreva um motivo que a leva a ficar por aqui mesmo. Então lembre-se, às vezes as pessoas não têm vontade de morar em outro país, é feliz aqui onde está. Mas tem muitas pessoas que têm vontade de morar em outros países, até mesmo mudar de estado, e isso é muito importante. Então, se você ficar com dúvida na hora de responder essa pergunta 17, vai lá no quadrinho que fala de imigração, de emigração e de migração para que você entenda direitinho. Mas não pode esquecer que imigrante é que, por exemplo, a professora está aqui no Brasil e vai embora para a Itália. Lá na Itália eu vou ser imigrante, com I, tá? Agora, aqui no meu país de origem, eu vou ser emigrante, porque eu deixei o meu país e fui viver na Itália. Imigração é aquela mudança que você faz dentro do seu próprio estado, dentro da própria cidade, sem sair do seu próprio país, ok? Faça essa entrevista com alguém da família, responda com letra maiúscula, use os sinais de pontuação e, se precisar da professora, estou no grupo do WhatsApp para te ajudar. Beijo, boa atividade, quarto ano!